Saudações, meu povo! Tudo jóia? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Impressionante e hoje nós vamos falar dessa magnífica virtude que é liderar. Vocês já pararam para pensar por que os líderes ganham mais? Por que se destacam mais que os outros? Por que são mais lembrados? Por que possuem mais seguidores? Será que é porque eles são mais confiáveis ou persuasivos? Gente, por incrível que pareça, até no mundo animal os líderes já se reconhecem, já se identificam. Por isso eu falo para vocês, o assunto de hoje é literalmente impressionante. Eu sou Igor Moraes e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de iniciarmos o assunto, eu quero fazer um pedido bem rápido aqui para vocês. Se inscreva no canal e já deixa seu like se você gostar do vídeo, que agora eu tenho certeza que desse vídeo aqui vocês vão gostar. Nós vamos entender com esse conteúdo que a liderança a gente aprende. Você pode se tornar um líder. Muitos já nascem com esse dom, com essa vocação. Já outros aprendem, e isso é possível, tá? E você quer ver uma coisa, como que a gente aprende mesmo? Se alguém aqui é pai ou mãe, vai concordar comigo. No começo, a maioria não sabe como liderar ou conduzir a criação dos seus filhos. Mas com o tempo, essa liderança vai se tornando natural. Os filhos te ouvem, te obedecem, aprendem, te respeitam, te espelham e te seguem sempre. Vocês ficam na memória deles até o último momento de suas vidas. Vamos entender um pouquinho qual é o significado da palavra liderança? Do inglês, leader, guia, chefe. Do germânico, leiten, chefiar. Daí vieram as nossas palavras, liderar e líder. A palavra líder, de origem celta, tem como significado aquele que vai na frente. Qual é o conceito de liderança? No conceito de liderança, o líder busca influenciar e conduzir a equipe ou o grupo na luta por um mesmo objetivo, contando sempre com a participação de todos e abrindo portas para que a equipe possa participar do processo, alcançando assim um alto desempenho. Bem, como sempre de praxe, eu gosto de dar exemplos dos assuntos que levantamos aqui no canal Impressionante, Então vamos falar de alguns líderes, que não só ficaram na história, mas também são lembrados aí nos corações dos seus liderados, como grandes exemplos a serem seguidos. Essas lembranças geralmente remetem respeito, gratidão e sabedoria, que estes mentores trouxeram quando estavam em atividade. Nós procuramos falar de alguns líderes de áreas distintas, Não estão todos, até mesmo porque tivemos milhares de líderes de sucesso ao longo da história. Mas, começando agora pelo ramo empresarial. Walt Disney. Walt Disney nasceu em 1901, mas ainda é considerado uma grande inspiração como líder empresarial, por ter sido visionário e principalmente por sua persistência e resiliência perante todas as dificuldades que enfrentou até alcançar o sucesso. E ele continuou persistente até que criou o Mickey Mouse. O personagem se tornou um sucesso e foi protagonista de diversos curtas e longa-metragens, angariando fundos para um outro sucesso que veio em seguida, o filme Branca de Neve e os Sete Anões. Confiante em seu trabalho e com poucos recursos, Walt Disney produziu o filme Cinderela, que se tornou um novo sucesso e gerou riquezas para o crescimento da empresa e a expansão em novos negócios, como os famosos parques de diversão. Agora, voltando um pouco mais no tempo, vamos para o militarismo. E olha que interessante. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande tornou-se rei da Macedônia depois que seu pai foi assassinado em 336 a.C. Durante os 13 anos seguintes, ele liderou uma série de campanhas militares que levaram os macedônicos a conquistarem a Pérsia, o Egito e partes da Índia. Alexandre tinha trabalhado para se tornar um mestre da espada, mas Aristóteles o ensinou a ter gratidão e admiração, especialmente em relação a quem ele derrotou. Ouça os povos que você conquista. Eles querem ser respeitados e ter sua sabedoria e sua história reconhecidas. Aprenda sobre a sua grandeza. Dessa forma, eles vão aprender a confiar em você. Dando uma pausa rápida, a gente achou interessante falar sobre o sinônimo da liderança. Sinônimo de liderança: autoridade, poder, ascendência, influência, hegemonia, controle, comando, governação, direção, orientação, condução, regência, líder, chefe, chefia, dirigente, diretor, comandante. Achei interessante colocar o sinônimo de liderança só para vocês entenderem melhor o contexto desse tema.
tá? Mas vamos voltar aqui para os exemplos, né, de liderança, indo bem mais para frente e agora para o lado político. Margaret Thatcher. Conhecida como a Dama de Ferro, Thatcher foi a primeira-ministra do Reino Unido com maior período no cargo durante o século XX e a primeira mulher a ocupá-lo, onde permaneceu por 3 mandatos entre 1979 e 1990. Transformou a política na Inglaterra, criando uma doutrina de política econômica, o Thatcherismo, em homenagem ao nome dela, dando racionalidade aos políticos e tirando milhões de pessoas da miséria. A governante foi uma grande defensora das ideologias do liberalismo clássico e teve como principal obstáculo em seu governo o grande índice de desemprego causado pela recessão. O outro é Abraham Lincoln. Reconhecido historicamente como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, Lincoln liderou o país de forma bem-sucedida durante a sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana, preservando a integridade territorial do país, abolindo a escravidão e fortalecendo o governo nacional. Foi considerado um dos inspiradores da moderna democracia. Tornou-se uma das maiores figuras da história americana. Defendia a causa dos pobres e humildes. Suas maiores características foram a sua determinação, persistência, crenças e coragem. Alguém aqui sabe a diferença entre um líder e um chefe? A diferença entre líder e chefe está na capacidade que cada um tem em inspirar e motivar. O líder é aquele que consegue motivar, engajar e inspirar os seus colaboradores. Ele é diferente do chefe, palavra que remete à pessoa que apenas manda, enquanto os funcionários obedecem. O líder tem autoridade pelo respeito ao próximo, consideração e maneira como envolve os colaboradores em qualquer atividade. O chefe é temido pelos colaboradores e não costuma ouvir, tampouco considerar opiniões contrárias às suas. As pessoas não são importantes, os processos sim. Ô gente, desculpa, tá? Aqui tem alguns pontos assim que eu acho interessante, que eu lembro aqui durante as biografias dos líderes. E às vezes eu preciso interromper, tá? Mas vamos voltar aqui e falando um pouco dos líderes religiosos. Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Esta é a afirmação mais significativa desse grande líder americano. O pastor e protestante ativista político Martin Luther King, um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Foi um defensor da desobediência civil e dos protestos não violentos. Além disso, defendeu os direitos das mulheres e foi contra a Guerra do Vietnã. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por combater a desigualdade racial sem violência. Mahatma Gandhi conquistou a independência da Índia em 1947, influenciando mais de 350 milhões de pessoas em uma não-guerra. Foram 20 anos de revolução pacífica, no qual Gandhi foi a voz do povo e conseguiu mobilizar líderes de outros países, usando seus ideais de paz, justiça, igualdade e vida natural. Suas principais características eram resiliência, conhecimento, habilidades das pessoas e abordagem motivacional. Seus ensinamentos são seguidos por milhares de pessoas em todo o planeta até hoje. Madre Teresa de Calcutá. Albanesa naturalizada indiana, Madre Teresa de Calcutá foi uma freira conhecida internacionalmente por seu trabalho humanitário e defensora da paz. Dedicou a vida a cuidar dos mais pobres, órfãos e doentes. Um dos maiores nomes quando se fala em caridade. A beata recebeu o Nobel da Paz em 1979 e foi canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Fundou a Congregação Missionárias da Caridade, que está presente em pelo menos 139 países. Então, nós vimos através dos exemplos que a liderança serve para várias áreas, profissões e missões. E se você está querendo se tornar um grande líder, não para ser lembrado por várias gerações ou virar alguma celebridade, mas sim para atingir os seus objetivos de vida, a gente vai falar dos pilares necessários para a base de uma liderança efetiva. Visão. Uma das principais formas de engajar uma equipe é definir os objetivos e metas que direcionam o caminho para os resultados. O líder visionário consegue orientar sua equipe em direção a mudanças positivas e maior impulso na execução também, por meio de tomar decisões ponderadas e de longo prazo. Comunicação. Comunicar-se bem é um dos aprendizados mais importantes para transformar um colaborador
e um líder admirado. O líder comunicacional é aquele que inspira o espírito de equipe, a responsabilidade coletiva pelos resultados e a troca constante de informações entre os seus liderados, promovendo assim um ambiente em que todos se sintam participativos e principalmente motivados. Consequentemente, se você é uma pessoa comunicativa, a chance de você ser um líder de sucesso é bem grande. Delegação. O objetivo da delegação é conseguir que o liderado faça uma tarefa da melhor forma possível, em muitos casos fazendo até melhor que o próprio líder, dando à pessoa delegada a oportunidade de decidir, contribuindo com os objetivos mais importantes da organização. Delegar é dar autonomia e autoridade aos colaboradores para que realizem as tarefas e assumam responsabilidades sem a presença do líder ou da líder. Motivação. Alguém que demonstra liderança é aquele que serve de inspiração aos outros, que motiva e se destaca no meio de muitos. Claro que liderança é algo que se conquista e se aprimora. Além de trazer benefícios para a vida pessoal, se tornar um líder fará com que seus colaboradores trabalhem motivados, aumentando as suas chances de alcançar os objetivos organizacionais com maior eficiência. Liderar pelo exemplo. Uma liderança sendo exemplo é aquela que coloca em prática tudo que prega, ou seja, é o primeiro a assumir as responsabilidades e conduzir a equipe à vitória. Este profissional, diferente do que muitos pensam, coloca-se à disposição para conversar, e está sempre aberto ali ao diálogo. Confiança. Quando mantém uma comunicação direta com a equipe, o líder entende quais são as suas forças e fraquezas, abre portas para o diálogo e desenvolve a confiança. Muito além da delegação de tarefas, ele está disponível para ajudar com as dúvidas e, com isso, facilitará o crescimento dos colaboradores dentro da organização. Ser líder tem muita relação com isso. Os liderados confiar em você e acreditar no que você diz e no que você faz. Agora eu quero que vocês reflitam um pouco sobre o que tem em comum nesses exemplos de líderes que foram citados no tema de hoje. Todos eles conquistaram os seus liderados porque tiveram bravura, se esforçaram para conseguir algum benefício para a equipe deles ou para a comunidade. Primeiramente, eles amavam, o que faziam, sendo a sua profissão ou missão, como vocês quiserem definir, e tiveram coragem para aceitar o desafio de liderar. Para quem não sabe, coragem vem da palavra coração, isto é, ame a sua missão, a sua função ou vocação. Assim você fará por prazer e os resultados dos seus projetos serão consequências da sua autoridade, esta que você construiu. E olha, todos os líderes mencionados aqui agiram com autoridade e não com autoritarismo. Essa diferença de um para outro aqui, eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá? Porque eu já pesquisei muita coisa, então assim, fica a critério aqui de vocês. Tendo em vista disso tudo, nós vamos deixar aqui para vocês o link do livro ou e-book, como vocês quiserem entender, sobre liderança. Gente, o melhor livro de liderança que eu já li em toda a minha vida. Quem leu este livro, só pelo conteúdo de hoje aqui, já até adivinhou qual que é. Ele é inspirador, envolvente, te ensina a liderar com autoridade. Ele muda o seu jeito de conduzir as pessoas e a sua vida também. Sério, gente, compre mesmo que vocês não vão se arrepender deste investimento em momento algum. E veja este líder que está crescendo, que cresce dentro de você e tenha muito sucesso. Aham! Vocês acharam que eu ia falar desse grande mestre e o maior líder que já existiu? Jesus Cristo? Uma das maiores missões dele foi capacitar pessoas em todos os níveis de liderança e ajudar aqueles que reconhecem que o local de trabalho, onde a gente passa a maior parte da vida, é realmente um solo fértil e sagrado. E esse foi o vídeo de hoje. Não deu para falar de tudo aqui sobre o conteúdo, tá? Porque ele é muito extenso e por isso no próximo vídeo sobre liderança, tá? No próximo vídeo sobre liderança, a gente continua tentando colocar a liderança em prática em alguma área de trabalho. Se você ainda não deixou seu like, ainda dá tempo, tá? Pode deixar agora. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito. E agora sim, gente, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.